Olá pessoal, eu sou o Matheus Maggi e hoje vou mostrar para vocês a como finalizar e checar as suas legendas. Então depois que a gente traduziu, criou, editou, falta a gente fazer as checagens finais antes de enviar para o seu cliente. Então eu incluí alguns erros propositais na minha legenda que podem ter passado na legenda de vocês também. E a gente vai identificar a maioria desses erros. Para começar, a gente pode ter deixado algum espaço entre legendas menor do que o mínimo. Só que aqui ele não vai mostrar para a gente, não vai ficar em vermelho. Por exemplo aqui, claramente aqui tem apenas um quadro de distância entre uma legenda e a outra, mas a gente definiu como 2 quadros. E como que a gente faz para arrumar isso? A gente vem aqui em ferramentas, aplicar pausa mínima entre legendas, e aqui a gente vai abrir uma janelinha que vai auxiliar a gente nesse processo. Então aqui do lado direito a gente tem uma informação das taxas de quadro, para a gente saber qual que é o valor em milissegundos entre uma legenda e a outra, dependendo da taxa de quadros do nosso vídeo, como eu mostrei anteriormente. Então aqui este vídeo tem 23,97 quadros por segundo e a gente quer 2 frames de distância. Aqui ele fala pra gente que então são 83 milissegundos. Aqui já está o 83 e como vocês podem ver, há duas linhas que estão menores que o mínimo. Então a linha 2, que seria entre a 2 e a 3, e a linha 13, que seria entre a 13 e a 14. Aqui você pode selecionar para mostrar somente as linhas modificadas, para você ter uma noção de quais linhas serão modificadas. E é só dar um OK. Como vocês podem ver, é sempre a linha anterior a esse recuo que não está sendo respeitado que vai ser recuado. Então a linha da frente ela não é mexida. Esta linha, o fim desta linha aqui é a que veio para trás para respeitar esse padrão. Outra coisa também que alguns clientes pedem é que os espaços entre legendas sejam consistentes, que seria a ponte entre legendas. No caso da Netflix, eles sempre pedem que espaços menores do que meio segundo sejam ou de meio segundo ou de 2 frames. Então aqui no caso dá pra gente ver que a gente tem uns 400 milissegundos. Aqui eu vou rolar um pouco mais para frente. Estão vendo aqui que tem alguns espaços inconsistentes que poderiam ser ligados? Ó, por exemplo aqui, isso causa um certo desconforto de ver a legenda piscando na tela, porque aqui o espaço poderia ser reduzido facilmente para 2 frames, já que as legendas estão bem perto uma da outra. E também como que a gente pode fazer isso de forma automática? A gente vem aqui em ferramentas, ligar intervalos entre legendas. Aí aqui a gente também tem uma janelinha que mostra pra gente toda a nossa distância entre uma legenda e a outra. Aqui no meu caso está em frames, ou seja, em quadros. Porque na nossa configuração eu coloquei para trabalhar em frames. Mas se você estiver trabalhando com milissegundos, aqui também vai aparecer milissegundos e aqui também vai ser mudado para milissegundos. Então, como que a gente usa essa função? Aqui é para ligar legendas com os espaços menores do que tantos frames. No meu caso, meio segundo daria 12 frames. E aqui qual é a distância mínima de frames entre uma linha e a outra. No nosso caso é 2 frames mesmo. Aqui podem ver que nossas legendas ficaram em verde as que vão ser alteradas. Então, por exemplo, aqui, entre a primeira legenda e a segunda, há uma lacuna de 9 frames e ele vai ser reduzido a 2. Aqui na linha 4, a distância de 5 vai ser reduzida a 2. Na linha 5, uma distância de 9 vai ser reduzida para 2. E aqui a gente também tem alguns casos que ele aparece que vai reduzir de 2 para 2. Por quê? Porque às vezes a legenda está com alguns milissegundos a mais do que seria os 2 frames exatos. Então ele já aproveita e deixa a sua legenda certinha. E aqui em cima a gente coloca se o texto anterior vai assumir todo o intervalo. Então o texto anterior vai ligar até chegar na próxima legenda, respeitando esses padrões aqui. Ou se o texto vai dividir o intervalo. Então o começo dessa legenda vai para o meio do nosso espaço e o fim da legenda anterior vai também para o meio. Então, vai trazer a legenda anterior para frente e a legenda posterior para trás até chegar no meio. Eu recomendo sempre fazer com o texto anterior que vai para frente, porque muitas vezes as suas legendas já estão marcadas de acordo com a mudança de cena, então você não pode trazer ela para trás alguns frames. Aí aqui o número de intervalos ligados seria 75, então 75 legendas aqui vão ser ligadas. Só dá um OK e pode ver que agora ficou tudo consistente aqui, ó, com os 2 frames. E lá no começo também. Então, ou ficou meio segundo de abertura ou 2 frames de abertura. Se for mais de meio segundo, aí não tem problema. Por exemplo, aqui, mais que meio segundo vai ficar normal. Ele só vai interferir, então, de meio segundo para baixo. Outra coisa importante que o nosso Subtitle Edit tem é um recurso chamado corrigir problemas comuns. Então, como eu falei, eu coloquei alguns erros na minha legenda de propósito para eu mostrar essa função para vocês. Então, você pode vir aqui em ferramentas e corrigir erros comuns. Ou se você colocou na sua área de tarefa, este ícone aqui. Aí aqui você tem várias opções que você pode selecionar para ele fazer essa verificação.
alguns que eu recomendo deixar porque são importantes. Eliminar quebra de linha em branco, corrigir sobreposição de texto, caso tenha alguma sobreposição, corrigir intervalos curtos, que é aquilo que a gente fez, às vezes tem um frame só de distância, ele também já mostra aqui, corrigir tags itálicas inválidas, quando tem mais de uma tag de itálico numa legenda só, e ela é desnecessária, que poderia ter uma só, espaço desnecessário, espaço faltando, pontos extras, corrigir vírgula, às vezes tem uma vírgula a mais, dividir linhas longas, às vezes você não viu, passou uma linha que está bem longa, ele vai mostrar para você, iniciar parágrafo com maiúscula, ele também vai mostrar se a linha anterior terminou com um ponto e a próxima começou com letra minúscula, ele vai marcar para você. Às vezes a gente está traduzindo no inglês e sem querer a gente deixa passar 2 tracinhos, que na verdade seria reticências no português, porque a gente não usa esses 2 traços. Remover traço de diálogo em linha única, às vezes você começou a fazer a sua legenda, você colocou o traço de diálogo, mas depois você achou melhor dividir e acabou esquecendo o traço de diálogo lá, ele vai aqui mostrar para você. Eliminar espaço entre números, corrigir diálogos em uma linha. Então você tem um diálogo, você esqueceu de dar o enter e aí ficou tudo numa linha só, ele também vai corrigir para você. Então aqui depois vocês deem uma olhada e selecionem o que vocês acharem interessante para você. O idioma ele já vai mudar automaticamente na legenda que você estiver mexendo, só que se não tiver certo você vem aqui e altera sem problema nenhum. Então aqui vai em próximo. Ele vai listar para você os problemas que a sua legenda tem. O que eu recomendo fazer? Não vem aqui em aplicar correções direto. Dê uma lida antes, vê se está tudo certo, porque às vezes ele vai corrigir alguma coisa que já está certa. Então, não tenha pressa na hora de fazer isso. E para ficar mais fácil e organizado de você ver esses erros, eu recomendo você clicar aqui em função. Então você vai ver os mesmos tipos de erro agrupados. Então aqui, por exemplo, ó, um espaço desnecessário, porque aqui tem um espaço que não deveria ter, ele identificou pra gente. Corrigir vírgulas, aqui ó, sem querer você deixou passar 2 vírgulas, e aqui na frente sempre tem o resultado, como que ele vai corrigir. Então aqui ó, sem a vírgula, sem o espaço. Corrigir tag itálica inválida, por quê? Porque aqui ficou um itálico na linha de cima e um itálico na linha de baixo. Só que isso aqui poderia ser um itálico só, começando o itálico aqui e terminando aqui embaixo. Então ele também corrige, já faz isso pra gente. Corrigir a primeira letra do parágrafo, por quê? Porque a linha de cima aqui terminou com partida, ponto. Só que aqui a linha de baixo começou com é perfeita, só que o é está em minúsculo. Então ele também identificou esse erro. Corrigir espaço em falta. Aqui ele colocou esse erro por quê? Porque tinha 2 vírgulas e sempre depois de uma vírgula tem o espaço. Então aqui ele vai querer corrigir esse erro. Só que ele também vai tirar a vírgula. Então esse erro vai sumir automaticamente depois. Aqui os 2 tracinhos que eu falei para você, que vai virar reticências. E combinar linhas únicas, exceto diálogos. Então aqui a minha linha está com menos de 42 caracteres, só que ela está quebrada. Então ele também já vai fazer essa checagem e vai colocar tudo numa linha só, como aconteceu aqui nesses 3 casos. Então, concordou com tudo? Sim. Ou se você não concordou com alguma coisa, você vem aqui e tira a seleção do que você não concordar. E agora você pode aplicar as correções que você já deu uma analisada e viu que é isso mesmo que você quer. Então, apliquei as correções, aquele erro lá sumiu, o do espaço após a vírgula, por quê? Porque aquela vírgula não vai existir mais. Só que também pode ser que alguns erros persistam aqui. Aí você vai ter que verificar manualmente para ver se é o caso de estar errado ou se está certo mesmo. Depois eu só vim dar um ok e os nossos erros já foram corrigidos. Outra coisa interessante também é a gente verificar palavras duplicadas. Às vezes, mesmo depois de revisar nossa legenda, a gente deixou uma palavra duplicada, que os nossos olhos não viram. Então a gente pode vir aqui em ortografia, localizar palavras duplicadas. Aqui, como vocês podem ver, para onde o papai foi. Só que aqui eu coloquei a mesma palavra 2 vezes. Então essa função é ótima. Às vezes a gente coloca um que, ou qualquer outra palavra repetida que a gente colocar na nossa legenda. Outra função útil também é aqui em ortografia, localizar linhas duplas. Ela é importante porque às vezes a gente copia uma frase e cola no lugar certo. Só que aí a gente vai para a próxima frase, cola ela e nem percebe que a gente colou lá. Então por isso que é importante ver se está correto mesmo. Nesse caso aqui está correto, mas é sempre bom dar uma analisada. Agora eu vou falar para vocês sobre corretores ortográficos. Há 3 formas de a gente passar o corretor ortográfico. A primeira delas a gente vem aqui em ortografia e vira em ortografia novamente. Aqui a gente vai colocar o idioma português, mas no nosso caso não está instalado ainda o dicionário. Então a gente vai vir aqui, nesses 3 pontinhos, vai escolher o dicionário português que a gente quer baixar. Aí você pode escolher do LibreOffice ou do Firefox e clicar em baixar. Aí que ele mostra que já foi baixado e instalado. É só dar um OK. Pronto, ele já está aqui instalado no nosso Subtitle Edit. Aí aqui você vai ter
as funções normais que os corretores têm, de ignorar uma vez, ignorar sempre a palavra, adicionar a palavra. Então, nas primeiras vezes que você for passar o corretor aqui, muitas palavras não vão estar cadastradas ainda, principalmente palavras com uma letra só. Então, você vai ter que ficar adicionando no dicionário e tudo mais, até ele ficar um pouco completo. Só que eu não recomendo tanto usar o corretor do Subtitle Edit nativo, que agora eu vou mostrar para vocês uma outra opção. Lembra que a gente baixou lá no plugin um corretor para checar com o nosso Word? Então, para acessar ele, a gente vai vir aqui em ortografia e clicar aqui no corretor ortográfico com o Microsoft Word. Aí aqui ele vai pegar todas as palavras e algumas vezes frases que estejam estranhas, porque ele vai estar sendo passado direto no seu Microsoft Word. Então, dependendo da sua versão e de como que você usa o seu Word, ele vai estar configurado certinho. Então aqui, por exemplo, tem a opção também de pular a palavra uma vez ou pular sempre, se a palavra estiver certa. No caso, para evoke está certo, eu vou pular todas as vezes. Upload também. Aí aqui ele vai dar algumas opções. Você pode, por exemplo, se aqui tivesse errado, você pode usar essa palavra, por exemplo, aqui, usar uma vez ou usar sempre. Ou você percebeu um erro aqui e ele não deu a palavra certa aqui. Você pode colocar aqui para editar o texto todo, faz as alterações e atualizar o texto inteiro. Então, você vai seguindo normal até o fim do seu corretor ortográfico. Depois é só dar um OK e pronto. Uma outra opção que eu gosto bastante é da gente exportar nossa legenda em texto corrido para passar no corretor que a gente preferir. Então, a gente vai vir aqui em Arquivo, Exportar, Exportar texto simples. Ou o atalho que você já colocou anteriormente. No meu caso, Ctrl Shift E. Aí aqui a gente tem a nossa legenda do jeito que ela é normal. Se a gente quisesse exibir número de linha, a gente conseguiria colocar, exibir códigos de tempo também. Mas no nosso caso a gente quer o texto, então essas informações são desnecessárias. Aí como que eu geralmente faço? Tá vendo que aqui tem tags de itálico e tudo mais. Eu vou remover o estilo delas e quero só o texto. Só que eu quero o texto corrido. Se eu clicar aqui em unir linhas, as linhas que eram duplas vão virar uma só. Só que às vezes uma linha continua a outra. E o que eu quero? Eu quero juntar tudo, então eu venho aqui juntar todas as linhas. Tá vendo que agora tem um texto corrido? Então por que esse texto corrido é útil? Porque na hora que a gente colocar no nosso corretor da nossa preferência, além de pegar erro ortográfico, ele também vai pegar erros de concordância. Por quê? Porque você tem a frase inteira escrita de maneira corrida. Então você pode vir aqui, clicar com o botão direito, selecionar tudo e copiar. Aí você vai no corretor de sua preferência. No meu caso aqui eu vou no meu Word e vou colar ela aqui. Estão vendo aqui que o único estilo que não sai é o do diálogo. Mas é uma forma fácil de fazer eles sumirem. A gente vem aqui em substituir e a gente pode substituir espaço, traço por espaço. Na hora que a gente faz isso, todo o nosso diálogo já foi excluído e agora a gente tem apenas o texto. Aí você vai poder passar o corretor da forma que você quiser, na onde você quiser. Ele vai pegar erros de concordância, erros de ortografia e tudo mais, dependendo do corretor que você preferir. Então a gente tem o Microsoft Word, a gente tem o Google Drive, que agora teve uma atualização e ele também está pegando bastante erro. Tem o LibreOffice também, que é uma opção gratuita, e muitos outros, vai da sua preferência. Aí, tudo que você precisar alterar, que você viu de erro, você vai alterar manualmente lá no seu Subtitle Edit. Então não tem como transformar esse texto corrido de volta na sua legenda. Você vai lá no seu Subtitle Edit, identifica o erro, corrige e pronto. Agora a gente vai realmente terminar a nossa legenda. Nós vamos escolher o formato da nossa legenda. Então, como eu falei para vocês no início, sempre faz a sua legenda no formato SRT, que vai ser o que você vai ter menos dor de cabeça. E você sempre vai ter uma cópia de segurança do seu arquivo perfeitinho. Então, até o momento a gente tem aqui o nosso arquivo SRT. Aí, por exemplo, o seu cliente quer uma legenda no formato DFXP. Então, você vai vir aqui, você vai procurar. Para procurar, é mais fácil você procurar pelo nome, não pela extensão. No meu caso, eu sei que o DFXP é usado pela Netflix, então eu vim aqui, Netflix Timed Text, DFXP. Eu venho aqui, seleciono e não salvei ainda. Quando a gente for salvar a nossa legenda, ele não vai excluir o nosso SRT e salvar o formato que você selecionou agora. Ele vai salvar uma cópia, então não tem problema. O seu SRT vai ficar lá salvo como cópia de segurança para sempre e você vai salvar um outro arquivo. Então você vai escolher aqui o formato, vai verificar aqui a codificação. Na codificação a gente sempre vai usar o 1252 ou o UTF-8. Eu recomendo usar o 1252 apenas para legendas em SRT. No restante você pode usar sempre o UTF-8 sem esse BOM. Então aqui a gente mudou a extensão para o DFXP. Vou colocar aqui a codificação UTF-8. Verifica se a taxa de quadros está certa, porque alguns formatos eles salvam as nossas legendas com base nos quadros e não com base nos milissegundos. Então, se a nossa taxa de quadros aqui estiver diferente, por exemplo aqui, ó, vocês podem ver que está aqui o 41 e 19.
Se fosse outra taxa de quadros, tá vendo que mudaria aqui, ó, 41,24. Isso vai dar um problema para você mais para frente. Então, sempre verifique a taxa de quadros. Você pode ver aqui embaixo, ó, 23,976. No caso do arquivo DFXP, ele salva mesmo em milissegundos, não tem problema. Então, isso aqui não vai importar em nada. Mas, por exemplo, alguns formatos como o SUB e o ITT, eles salvam em quadros. Então, aqui, se a gente for salvar, ele vai salvar um outro arquivo, já com a extensão que a gente colocou. Então, aqui eu vou colocar um outro nome só pra gente ver, Netflix. E tem alguns formatos, por exemplo, o formato do iTunes, que é o ITT, ou o formato EBU, que é o ESTL. Ele tem algumas opções extras. Então, se a gente vem aqui em arquivo e propriedades do texto cronometrado, a gente vê aqui que ele tem uma opção de você dar um título para sua legenda, uma descrição, colocar a língua, colocar algumas outras informações adicionais, a taxa de quadros, multiplicador, o drop mode e várias outras opções. Aí aqui também você pode escolher o formato do seu arquivo ITT, que algumas empresas pedem que seja em frames, então aqui, no caso, o FF, ou milissegundos mesmo. Aí pode ser o ponto e os milissegundos, ou a vírgula, e etc. Então é sempre bom ficar ligado nisso. Ou se o seu cliente já te passou um arquivo ITT e você vai trabalhar nele, você pode deixar aqui para manter o da fonte. Também temos aqui a extensão do arquivo, então algumas opções. No caso aqui do EBU, que é o STL, ele também dá outras opções. Então aqui propriedades do EBU e STL. Ele deixa você colocar uma infinidade de informações que às vezes o cliente pede. Ou ainda você pode exportar sua legenda em um formato personalizado. Então você não encontrou aqui o que você precisa, o seu cliente pede, por exemplo, você preencher uma planilha no Excel com os seus textos, e isso pode acontecer, porque já aconteceu comigo uma vez. E como que a gente faz? A gente vai vir aqui em arquivo, exportar formato de texto personalizado. Aqui ele já dá duas opções pra gente, então por exemplo, se a gente fosse exportar um sub-RIP normal, ficaria que as opções já estão padronizadas, ou aqui no micro DVD, que ele dá aqui opções em frames, entre chaves e tudo mais, ou você pode criar um novo. Você pode colocar um nome para ele, por exemplo, teste. Você pode colocar um cabeçalho para sua legenda, então por exemplo, na parte de cima lá da sua legenda, você vai colocar, por exemplo, o título do episódio. Se a gente der um Enter aqui, ó, tá vendo que ele vai modificando aqui, já vai mostrando automaticamente pra gente como vai ficar. Se tivesse um rodapé também, por exemplo, quem fez a legenda, se seu cliente pedir. E aqui a gente pode fazer alterações do corpo da legenda mesmo. Então, por exemplo, aqui vai o número da nossa legenda, só que se a gente não quer o número, a gente só quer os tempos. A gente vem aqui e pode tirar essa tag. Aí vai o início e o fim. Só que e se o cliente não quer essa seta, ele pede um específico, só uma única seta, ou esses dois símbolos, então tudo vai depender de como você quer. O código de tempo também, você pode colocar aqui horas, minutos, segundos e os milissegundos, ou os frames, você pode vir aqui fazer alterações manuais, ou você quer só em frames, só os milissegundos, tudo vai depender de como você quer que a legenda seja feita. E aqui a nova linha também tem os modificadores, então por exemplo aqui, você quer que a sua nova linha seja em tab, então um espaço entre uma linha e a outra, ou você quer que seja esses símbolos aqui. Ou você quer que seja um símbolo específico, você quer que seja 2 barras, aí você que vai decidir. Então, no caso, para colocar num Excel, eu usaria o tab. Por quê? Porque a cada tab, ele fica numa célula. Tudo vai depender de como o seu cliente quer, que você pode fazer as modificações que você quiser e exportar esse arquivo depois. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui. Então, aqui, ó, o meu arquivo estaria pronto dessa forma. Você vem aqui em salvar como e salva este arquivo aqui. Mas você pode, como eu falei, você pode modificar da maneira que você preferir. Então é isso, a sua legenda está pronta, você já salvou no formato que o cliente quer, já revisou, verificou alguns possíveis erros que possam ter passado, e a sua legenda está prontinha. É só enviar para o seu cliente. Então se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha. Se você tiver interesse no assunto, se inscreva no meu canal, acompanhe a playlist do Subtitle Edit aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para vídeo futuro, é só deixar aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima.